Fala galera ligada no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área. Quando Francis Ngannou praticamente arrancou a cabeça de Stipe Miocic em março desse ano e chegou no lugar mais alto do pódio dos pesos pesados, acredito que você, assim como eu, no primeiro momento, no calor da emoção, deve ter pensado: já era, esse cara vai ter um reinado longo, vai ser difícil parar um brutamontes desse. E é um pensamento até válido, porque estamos falando de um cara que tem um poder de nocaute incomum até para a divisão dos pesados. Digamos que ele pode mexer, mover de lugar o hemisfério norte só com o poder dos seus punhos. Porém, como nem tudo é o que parece, o reinado do camaronês está correndo um sério risco de ser interrompido precocemente e já tem até data. Segundo um site francês, ele vai unificar o cinturão dos pesados contra o campeão interino Ciryl Gane no dia 22 de janeiro, no UFC 270, que também vai ter a revanche entre Robert Whittaker e Israel Adesanya. Antes de tudo, quero deixar bem claro aqui que eu não estou de maneira alguma tentando gorar ou diminuir as chances, o poder do Ngannou, muito pelo contrário, eu sou fã do cara tanto como lutador quanto a história de vida que ele tem, que é fantástica. A questão é que eu acho que ele está prestes a cruzar com o seu pior casamento logístico. É natural e eu entendo perfeitamente que ele seja favorito nas casas de apostas, até porque o histórico fala por si só. Tirando Derrick Lewis, todos os caras que ousaram cruzar o seu caminho terminaram estirados no chão e de maneira rápida. O que por um lado é muito bom, porque mostra um poder de nocaute espantoso, impõe respeito, mas também pode acabar maquiando algumas brechas. Lá naquele primeiro encontro contra o Stipe Miocic em 2018, se não me engano foi em janeiro daquele ano, teve muitos buracos expostos e até o começo desse ano de 2021, a gente nem sabia se ele sequer tinha evoluído, porque o queridão simplesmente não dava tempo. Sempre que ele entrava no octógono, nocauteava todo mundo de maneira rápida, enfileirou 4 oponentes que somados deram um pouco mais de 2 minutos. Mas na revanche o cenário foi outro, a luta durou 2 rounds e pudemos ver um Ngannou que se movia melhor, atacava de maneira mais alinhada e com boa defesa de quedas. Não era aquele cara que dependia de uma mão para enterrar o adversário. Então, mostrando evolução e brutalizando aquele que para muitos é considerado como o maior peso pesado de todos os tempos, pelo menos do UFC, podemos concluir que o reinado do cara vai ser longo, certo? Não é bem assim quando do outro lado do octógono estamos falando de uma espécie rara de pesos pesados. Ciryl Gane quebra por completo aquele estereótipo de que os brutamontes da categoria são os caras mais lentos, estáticos, que dependem apenas de uma mão, só dependem do poder de nocaute, e quando a luta demora 5, 10 minutos, a luta fica arrastada e chata de assistir. O francês vai na contramão com um jogo estudado, mais cadenciado, sem se expor a riscos e sem pressa para resolver nos primeiros minutos. Basicamente não desperdiça golpes, só ataca quando é para pontuar e ser efetivo. Já deixo registrado aqui que eu não concordo com os que dizem que o Ngannou tem um estilo chato de lutar. Eu acho o oposto, porque ver um peso pesado com timing, a velocidade, a precisão, a movimentação, a inteligência, a técnica que ele tem é muito difícil de encontrar, é caso inusitado, é quase raro. E é por isso que essa categoria é estigmatizada como uma das piores tecnicamente. Por isso é tão bom ver um cara que traga à mesa algo diferente e mesmo assim continue letal. Das suas 10 vitórias, 7 foram por interrupção, 4 nocautes e 3 finalizações. Ah, mas com o Ngannou é diferente, ele precisa apenas de um golpe bem encaixado e terá 25 minutos para fazer isso. Tudo bem, é verdade, mas também precisamos ressaltar que tocar o francês não é tarefa das mais fáceis. Não estou comparando aqui a qualidade técnica em si. Eu sei que os níveis são diferentes, porém também falavam isso de Derrick Lewis, que sequer viu a cor da bola, e Alexander Volkov, que com mais de 2 metros de envergadura, praticamente não relou nele. Para mim, esse é o grande X da questão. O fato do Gane ser um peso pesado diferente, que se movimenta bastante, ele até meio que fica quicando nas pontas dos pés, algo que é difícil da gente encontrar até nas categorias de baixo, torna isso tudo muito mais difícil. O cara tem uma média de 70% de efetividade na sua defesa de golpes. É muito difícil encontrá-lo dentro do octógono. Um outro detalhe muito importante que a gente precisa ressaltar é que o cara ainda está no seu processo de evolução, ainda está pegando maturidade. Tem apenas 3 anos como profissional e já está entregando performance desse nível
Vocês têm noção do quanto isso é bizarro e assustador? Só para vocês terem uma ideia, da primeira vez que o Ngannou disputou o cinturão em 2018, o Gane sequer era profissional. Até dentro do próprio UFC, a sua trajetória foi muito meteórica. Em agosto de 2019, ele estava estreando, finalizando o brasileiro Rafael Bebezão lá no UFC Uruguai, e 2 anos depois, em agosto de 2021, estava nocauteando o Derrick Lewis para se tornar campeão interino. Não estou aqui falando que o Ngannou não tem chances, muito pelo contrário, tem e não são poucas. O cara não é campeão à toa, ele é um monstro, tem esse alto poder de nocaute. Tecnicamente, essa luta é muito parelha, inclusive, é muito apertada ali nas casas de apostas. A questão é que eu acho que os detalhes e o maior leque de opções do francês vão fazer a diferença ao seu favor. Velocidade e precisão geralmente superam a força, portanto eu acredito que, por mais que seja muito arriscado, né, seja quase maluco apostar contra um cara que não tem sequer uma vitória por pontos, eu acredito que o francês vai conseguir cansar o camaronês e acabar levando a melhor nas papeletas dos juízes. Eu quero saber o que vocês acham, como vocês fazem a leitura desse combate. Se concordam comigo, se eu falei muita besteira, quero que coloquem aqui embaixo quem que vocês acham que vai vencer e como. E outra, gostam de um peso pesado no estilo diferente do Ciryl Gane ou preferem aquele brutamontes que entra para decidir tudo como se não houvesse o amanhã? Quero saber como que vocês fazem a leitura desse cenário. Coloque aqui embaixo, lembrando para se inscrever no canal do Superlutas, ativar o sino e deixar o like. Tem muita entrevista especial vindo por aí. Chegaremos à marca de 100 entrevistas exclusivas aqui no canal e obviamente vai ter um nome muito importante, uma lenda do esporte aqui para bater um papo com vocês, além, é claro, de todos os outros convidados que semanalmente passam por aqui. Ontem eu falei de maneira exclusiva e bem rápida com o Patrício Pitbull. Saiu a notícia que ele abriu mão do cinturão peso leve do Bellator e poucos minutos depois eu já estava gravando com ele e já está aqui no canal. Tem também o Tominhas Almeida falando sobre a sua demissão do UFC, tem a Norma Dumont que na semana que vem vai fazer a luta principal, Carlos Felipe Boi, que vocês tanto pedem, nosso querido Boi carismático que vai enfrentar o Arlovski, também passará por aqui e muitos outros nomes. Então é importante vocês se manterem ligados, além, é claro, já sabem das resenhas, lives, podcasts, tudo que vocês encontram aqui no canal. Beleza? Então obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!